salve, salve galerinha do Instituto Santa Terezinha do 6º ano. Aqui é o professor Levítico para mais uma manhã de conhecimento, de reflexão e de aprendizado. Desejo que o nosso Senhor Jesus Cristo possa abençoá-los, proteger e guardá-los sempre. Peço que o Espírito Santo possa nesse momento abrir vossas mentes e vossos corações para que todo conhecimento, todo saber possa habitar em vossos seres. E assim possamos junto adquirir conhecimento e alcançar o desejo de ser feliz. Meus filhos, hoje nós vamos falar sobre o capítulo 2.3 do material de vocês de ensino religioso. Então, esse material, ele vai trazer aí a temática quem alcança o arco-íris e vai trazer como objetivo refletir acerca da ética da convivência e da procura da felicidade, que não se esgota na realidade material, mas tem uma dimensão transcendente. Então, como Aristóteles já havia dito na filosofia, todos nós, todo ser humano nasceu primeiramente para conhecer, para saber e segundo, para ser feliz. Então, todos nós desejamos, almejamos a felicidade, procuramos a felicidade e juntamente na procura da felicidade, nós também, desde o nascimento até a morte, sempre estamos conhecendo, estamos procurando saber alguma coisa. Então, o conhecimento e a felicidade é algo intrínseco do ser humano. Então, meus filhos, falar sobre a ética da convivência é falar sobre os modos, as maneiras e os meios que nós convivemos um com o outro. Então, primeiramente, nós temos que compreender o que é a ética. O terminho ética, né, esse conceito, essa ciência, os meus filhos vão estudar mais adiante esse material de filosofia, a partir lá dos 8º, 9º ano, a gente intensifica muito os estudos sobre a ética e a moral. Mas a ética, não é? Ela é uma reflexão crítica sobre os valores, os costumes, as crenças, não é? Os nossos hábitos, tá? É uma reflexão sobre a própria moral, tá? Então, aqui a gente já sabe que moral é uma coisa, ética é outra, tá? Então, justamente tratando sobre esses valores, esses costumes, esses hábitos, é que existe a ética da convivência. Então, professor, o que é a ética da convivência? Ela reflete o quê? Ela reflete o respeito mútuo entre nós. Então, a ética da convivência, ela reflete, ela questiona, ela analisa como nós estamos convivendo um com o outro. Será que eu respeito a diferença do outro? Será que eu sou respeitado com as minhas diferenças? Então, falar sobre ética da convivência é falar sobre tolerância, respeito, tá? Compreensão, alteridade, se colocar no lugar do outro, sentir o que o outro sente. Então, o material de vocês, ele traz aí um conto, não é? Uma lenda sobre o arco-íris. E justamente nesse texto faz uma analogia, não é? uma análise teológica e uma visão filosófica sobre esse fenômeno natural, né? Esse fenômeno da natureza. Tá? Então, procuramos um tesouro. Diz a lenda que no outro lado do arco-íris existe uma panela de moeda de ouro. Casos do tempo antigo contam que no Brasil as pessoas enchiam potes e panelas com moedas e mandavam que um escravo o enterrasse. Dizem que alguns gananciosos matavam o escravo e assim só eles mesmos conheciam o local do tesouro. Ao morrerem, tudo ficava perdido para sempre. Talvez a lenda do arco-íris tenha algo a ver com os casos que o povo brasileiro contava. Mas o arco-íris ninguém consegue atravessar. Ele parece estar sempre mais à frente. Então, meus filhos, tem, não é, essa lenda, esse conto, que povos acreditavam que por trás de um arco-íris, aquela ponta que encostava no chão, era o reflexo desses potes, dessas panelas que haviam no passado sido enterrado pelos escravos, né? Pelos povos
Então, quando a luz do sol bate nesse ouro, então ele levantava-se esse farol, não é? Essa luz, esse reflexo, tá? Contudo, muitos iam atrás do tesouro, mas não o encontravam, porque quanto mais se aproximava do arco-íris, mais adiante ele ficava. Então, não tem como a gente se aproximar, não é? É um fenômeno natural, divino, o arco-íris, que não tem como a gente tocar, só enxergar, não é? Quando a gente chega próximo, ele está mais adiante e assim, sempre ele está diante de nós. Então, isso demonstra também, esse arco-íris, ele tem 3 reflexões para nós nessa aula de hoje, tá? Se ele está adiante, é um horizonte. Qual é o seu horizonte? O que você busca? O que você quer ser? Qual é o seu ideal de vida? Tá? Segundo, o arco-íris, ele junta as cores. Ele é bonito, não pela separação das cores, mas pela unicidade das cores. Então é justamente essa unicidade que traz a reflexão sobre a ética da convivência. Então vê, as diferentes cores com as suas especificidades são capazes de se juntar e formar um arco-íris tão belo, tão bonito, não é? Natural, criado pelo um artista divino, né? O nosso Deus. Então, meus filhos, relacionando o arco-íris, não é? E a nossa sala é como tratar da ética da convivência em sala de aula. Cada um de nós temos a nossa diferença, temos nossos defeitos, as nossas qualidades, e nós temos que ser respeitados, não é? Compreendido com as nossas diferenças. Então, uma sala de aula é um verdadeiro arco-íris, tá? Cada qual tem a sua cor própria, não é? A sua beleza própria, a sua individualidade própria. Mas nós não podemos falar do sexto ano A, do sexto ano B ou C, separado somente por um aluno. Não. Quando se fala sexto A, o B ou C, nós estamos falando do conjunto, do todo, ou seja, dessa harmonia, tá? Mesmo cada um de nós sendo único, não é? Um único indivíduo, mas nós formamos um conjunto, nós somos capazes de nos unir, tá? Nos respeitar e nos amar. Então, o horizonte, a ética da convivência, não é? De juntar. E terceiro, gente, o arco-íris, ele é um símbolo, tá? Que reflete sobre as diferenças, sobre a identidade, a diversidade, a interação, o respeito, a valorização e a harmonia. Então, quando você quer representar esses valores de convivência, não é? Esses valores da ética da convivência, você pode representar por o símbolo do arco-íris, tá? Então, muita gente não sabe como é que acontece o arco-íris, né? Mas a própria ciência ela nos explica, não é? O arco-íris nada mais e nada menos é de que a luz, o cruzamento, né, da luz na umidade com a atmosfera, né, no reflexo da gota d'água. Então é um fenômeno natural explicado pela ciência, muito bonito, tá? E que tem muita reflexão. Então, meus filhos, para que nós possamos ser um verdadeiro arco-íris na nossa sala de aula, que a gente possa praticar a ética da convivência, nós temos que começar a respeitar o nosso próximo, né? Respeitar o nosso colega, nossa colega, respeitar o nosso pai, não responder para os nossos pais, para nossas mães, não é? Então, se eu sou capaz de conviver bem com o papai e com a mamãe, com meus maninhos e maninhas, já é um bom caminho para que eu possa conviver bem em sala de aula e na sociedade. Eu sei que vocês são capazes de fazer isso. Vocês são crianças extraordinárias. Então, meus filhos, desejo a vocês, né, uma boa reflexão, um bom dia de estudo, que o nosso Senhor Jesus Cristo possa vos abençoar e guardar sempre. Beijo, abraço no coração de cada um de vocês. Tchau.